Olá, olá, Profera, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso papo para trocar sobre tendências de mercado, se desenvolver juntos e construir um mercado potente e plural. É muito bom estar de volta com vocês depois de um hiato aí desde a última temporada, né? E agora com tudo novo, com casa nova, com marca nova, para continuar gerando impacto positivo no mercado e desenvolvendo pessoas com qualidade e pluralidade. Bom, me apresentando para você que ainda não me conhece, eu sou o Vitor Lambertucci, mas podem ficar à vontade para me chamar de Tucci. Eu sou o CEO, né, sócio, diretor da Profere Educação. Eu sou um homem branco, gay cis, estou de cabelo um pouquinho arrepiado, começando a crescer, com meu óculos de armação preta, de grau, estou com a minha barba mais cheia, preta, vestindo uma camisa vinho, e aqui atrás de mim, né, estou sentado na minha cadeira de escritório, meu home office, meu escritório remoto aqui de casa, e atrás de mim está uma parede branca com a bandeira LGBT+, uma cama e algumas prateleiras. E já já eu vou apresentar para vocês a nossa convidada do dia. Claro que eu não estaria aqui sozinho, né, para trazer esse impacto para vocês aí, uma conversa super produtiva. Bom, eu já deixo aquele insight, aquela dica de você se inscrever no canal e seguir a Profera no Instagram, no @proferedu, né? E também no LinkedIn Profera Educação, para a gente continuar esse contato para além dessa conversa. E Tuti, qual que vai ser o tema de hoje, afinal? Bom, para você que ainda não sabia, está chegando agora para assistir, a gente vai falar de influência e rede de contatos. E, gente, vou dizer para você, essas aqui são duas habilidades fundamentais, né? Tanto você saber exercer sua influência de maneira estratégica, construir esse lugar, né, de se conectar e de impactar as pessoas positivamente, mas também de construir uma rede que é potente para você, que agrega valor para os seus objetivos profissionais, né? E para a gente poder falar sobre esse papo, vou trazer a minha convidada incrível que eu já apresento para vocês, né? Mas antes de trazer a nossa Dani para cá, vamos rodar a nossa vinheta, né, para a gente poder relembrar essa vinheta tão massa que a nossa equipe preparou e efetivamente a gente começar, né, essa edição da nova temporada do nosso Papo Profera, que volta com tudo. Bora lá. Opa, já estamos no ar. Dani Avelino, muito bem-vinda. Que bom ter você para começar aí essa nova temporada do Papo Profera. Como é que você está? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Todos, muito obrigada pelo convite. Eu estou super bem, na verdade, eu estou muito feliz de estar aqui, né, no Papo Profere, iniciando aí a nova temporada 2026. Muito bom. Dani, vou pedir para você ficar à vontade para se apresentar para a gente, para quem ainda não te conhece, todo mundo poder nos acompanhar. A bola está contigo. Bom, vamos lá. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, eles estão um pouquinho tingidos, né, com luzes marrom. E nesse momento eu estou usando uma blusa azul, levemente maquiada, e eu estou usando um fundo de tela, né, como se fosse um espaço de uma casa. Eu sou especialista na área de carreira de RH, trabalho também com a frente de recrutamento e diversidade, sou mentora, professora, palestrante, conselheira, enfim, né? Múltiplos títulos que foram conquistados aí por conta de influência e também das redes de contato, que é o tema nosso aqui da nossa conversa. Muito bem, é isso aí, Dani. Bom, pessoal, a gente está aqui pela conexão online, então às vezes a imagem dá uma travadinha, mas a gente volta e vocês estão conseguindo ouvir bem ambos aqui, né? Então vamos começar a nossa conversa, Dani. Vamos falar desse tema tão importante, então, que é influência e rede de contatos. Você é uma profissional que conseguiu construir referência na sua área de RH e de carreira, né? E uma das conquistas, certamente, também o seu reconhecimento, seu selo de LinkedIn Top Voice, que afinal é a maior rede social profissional do mundo, né? E ser destacada como alguém que gera conteúdo relevante e influencia pessoas nessa rede é super interessante, né? É uma conquista, certamente. Eu queria que você trouxesse para a gente o que foi fundamental na construção dessa jornada. Claro que é uma jornada contínua, que você segue descobrindo novos episódios, né, investindo aí no seu desenvolvimento, é sempre importante da gente dizer isso. Mas o que foi fundamental para você chegar até aqui num lugar de referência?
Olha, Tucci, eu falo que a construção disso ele veio muito de incômodo, né, em relação à construção da minha própria jornada profissional. Então, a própria trajetória ela trouxe isso como algo que me incomodava muito na questão de qual era o espaço que eu estava ocupando de verdade no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, o que eu queria agregar de valor para as pessoas. Ao mesmo tempo, né, trazendo aqui, né, já que eu não falei na minha autodescrição, é, eu também sou uma pessoa com deficiência, né, e aí quando a gente olha para isso, a gente percebe que não tem, né, dentro da nossa própria trajetória, referência de pessoas que estivessem ocupando espaços dentro das organizações e que fosse algo relevante para a gente também construir a nossa própria jornada. E que, na verdade, assim, não é que não existiam pessoas, tá? Na verdade, as pessoas não estavam em evidência. Então, obviamente, a gente também não tinha essas referências profissionais e, ao mesmo tempo, também tem os espaços que não foram, de alguma forma, desenhados para nós, né? Para ocupar esses espaços de poder. Então, o ponto de virada ele aconteceu no momento da minha transição de carreira, quando eu saí da área de TI para a área de RH, e aí eu estou há mais ou menos aí 8 anos dentro da área de RH e que realmente me trouxe esse impulsionamento para buscar aí uma forma de construir essa trajetória, né? A influência, e aí trazendo a questão do LinkedIn, né, já que é a maior rede é onde eu realmente coloco as minhas ideias, coloco os pensamentos e também trago um pouco da visão do que acontece dentro das organizações, é o que me fez impulsionar para poder buscar a influência, né? E o fato de ser uma pessoa com deficiência até gera uma contradição, né? Como assim uma pessoa que tem deficiência auditiva vai se tornar uma boa pessoa na área de comunicação ou ter uma boa oratória? Né? Obviamente, isso foi desenhado com o autodesenvolvimento que eu busquei sempre busquei dentro da minha trajetória profissional. Tá? Então, a referência, no caso de buscar esse espaço, foi justamente pelo fato de que o incômodo do mercado, o incômodo de não encontrar pessoas com deficiência falando de assuntos ou trazendo a pauta, tinha uma ou outra pessoa que talvez a gente conhecesse, mas não era, não tinha, né, uma quantidade ampla de pessoas falando, e aí eu falei, vou ignorar isso. Como? Eu confesso para você que eu não sabia naquele momento como que eu ia fazer isso, mas o importante era começar. Né? Então, como eu sempre tive a escrita muito forte, né? Porque, assim, até para vocês entenderem, o surdo, pelo menos eu, tá? Não gosta de escrever errado, embora, às vezes, algumas palavras saiam erradas. Então, eu sempre tive a escrita como algo que realmente me fizesse pensar, esclarecer e, obviamente, escrever da forma certa também. Então, isso também acabou influenciando eu comecei, né, trazendo dicas de RH, diversidade, bem de forma tímida, até que eu comecei a realmente me posicionar dentro da rede. E aí, com quase um ano e meio, mais ou menos, o título de Top Voice, né, do LinkedIn veio, que eu considero para mim como se fosse a minha maior promoção em termos de carreira e trajetória profissional. Então, e ele também foi um dos motivos para eu ter novas profissões que eu jamais imaginaria que eu pudesse ter. Então, mentora, professora, palestrante e tudo mais, veio desta conquista, né? Deste Top Voice. E aí o propósito de tudo isso que eu trago é realmente, dentro da rede, pelo menos, aliás, em todas as redes sociais, mas principalmente no LinkedIn, é ajudar as pessoas com informação, conhecimento, trazer, né, dicas valiosas, como que a gente pode ajudar nos processos seletivos ou avaliar os processos seletivos, enfim, várias coisas que eu trago aí dentro da minha vivência profissional.
Muito bom, Dani. É isso, gente. É esse trabalho de você construir a sua influência, de você marcar a presença de uma forma estratégica, acaba abrindo portas que a gente nem esperava e que a gente nem imaginava, né, Dani? Claro que a gente faz um mapeamento dos nossos objetivos e busca aquilo que faz sentido para a gente, mas existem algumas portas, algumas janelas de oportunidade que acabam surgindo justamente por a gente se manter em movimento, né? Por a gente ter um pensamento da nossa carreira como um empreendimento, como eu gosto de dizer, né? Eu gosto muito de falar sobre essa ideia de empreender a vida da gente, seja qualquer núcleo, né? No núcleo pessoal, familiar, no núcleo de trabalho, das nossas metas de desenvolvimento particulares. Quando a gente olha para a vida como empreendimento, a gente tem mais proatividade, a gente se planeja mais, a gente é até mais criteriosa e mais criterioso com aquilo que faz sentido para a gente. E também consegue ter um mapeamento muito interessante do que é fortaleza, do que é ponto de desenvolvimento, de uma maneira muito natural, de uma maneira muito estruturada, né? E saber comunicar isso de forma positiva, de forma bem cuidada para o mundo. E quando a gente faz isso, como a Dani falou, e vocês veem aí, né, um case realmente de construção desse posicionamento, a gente acaba não só tendo mais chances de alcançar aquilo que a gente projetou para a nossa jornada profissional, como colher alguns resultados dessas conexões, né? E dessas pontes que a gente cria durante esse processo, né? E aí, Dani, eu queria justamente, né, trazer. Você está em duas cadeiras. Você é um talento que está se desenvolvendo, né, conquistando aí já patamares importantes da sua carreira, mas né, com novos objetivos traçados, eu tenho certeza. Eu conheço você e sei que você é uma pessoa que não curte ficar muito tempo parada, né, que gosta sempre de estar se movimentando. Mas, ao mesmo tempo, você também tem a cadeira de RH. Você é especialista de recursos humanos, da área de gente e gestão, já passou por várias grandes companhias, né, em diferentes cadeiras aí dessa área. E queria que você trouxesse um pouquinho desse aspecto, assim, olhando como profissional de RH, que dicas que você dá para os talentos sobre a importância de construir uma rede de contatos, sabe? Por que ter esse famoso networking que vem do inglês, que a gente traduz aí como rede de contatos, né, estratégica, é tão importante para a sua carreira e como que o RH acaba observando isso, né, no momento de uma entrevista, de um processo seletivo, sabe? Olha, o famoso network ele é importante, né? Mas eu acho que antes do network a gente precisa ter o interesse genuíno, né, de realmente fazer essas conexões de uma maneira que você também possa contribuir com algo de relevância, né, para a outra pessoa. Claro que um bom lugar para fazer isso geralmente são lugares onde a gente vai, feiras, eventos, né, cursos que a gente faz, que podem surgir oportunidades, independente da sua área de atuação, e construir esses relacionamentos, todo mundo consegue construir. A questão é manter o depois, né? E esse manter é muito importante não só para a questão de você buscar novas oportunidades, mas também de fazer esse bate-bola ou bate-volta, como a gente faz, né? Igual a gente tem nas nossas conversas, para trazer relações construtivas. Tá? Quem é do RH sabe, né? E aí, geralmente lá no LinkedIn, já que é a nossa maior rede, a gente recebe muitas pessoas que enviam seus currículos, né? Mas eles mandam assim como se eu tenho aquela sensação de que como se a gente tivesse uma obrigação, né, de aceitar aquele perfil ou algo nesse sentido, e, na verdade, aquela pessoa não chegou a construir um relacionamento contigo, ela não trouxe nenhum ponto positivo em relação ao seu trabalho, por exemplo, que eu acho que, às vezes, a gente acaba dando um tiro no pé, porque não faz isso. Né? E claro que não é, a intenção não é você ficar levantando a bola da pessoa, não é isso. Tá? Mas, para começar, a gente precisa ser interessante antes de ser um interesseiro na conversa. Né? E toda relação ela começa de forma tímida,
que eu diria, né? E aí, aos poucos, você vai construindo essa sua rede de contatos, a rede de relacionamento, ter os telefones, né, para troca, conversas, insights, enfim, né? E assim, não é um processo que você constrói uma vez e acabou, não, é um processo contínuo. É uma plantinha que você, na verdade, é uma semente que você rega todos os dias para que ela se torne uma planta e ela pode se tornar uma árvore, uma flor, enfim, o que você imaginar aí. E aí essa construção, ela ser uma construção consistente e uma relação perene, né? Não é uma relação temporária, é uma relação para sempre, contínua. Assim eu espero, né? Sim, com certeza. Eu acho que é isso. É um ponto importante também, é que às vezes quem ainda não passou a olhar para essa influência, para essa construção de rede de contato, às vezes acha que é uma coisa que se constrói da noite para o dia. Ah, eu decidi fazer, agora semana que vem já vou colher todos os resultados. E a pessoa acaba se desanimando, né? Por achar que não está conseguindo dar um passo para frente, conseguir ver o resultado acontecer. Mas essa construção, gente, como a Dani bem falou, é algo contínuo, tá? É algo que você vai colher frutos de médio e longo prazo. Pode ser que você dê sorte, né, Dani, de uma primeira conexão ser muito positiva, você esbarrar com alguém no evento, trocar uma mensagem e gerar ali um super sparkle, né, uma afinidade que pode te trazer uma oportunidade a curto prazo, mas geralmente essa construção de relação ela vai acontecer ao longo do tempo. E tem muito aquilo que a gente falou, tá? Um outro conceito que eu gosto de falar, que eu dei o nome de seletividade positiva. É, a gente fala muito de uma era do egoísmo, né? Que tá todo mundo olhando para o próprio umbigo e ninguém quer saber de ninguém, esqueceu do coletivo. Eu sou crítico contra isso também. Eu acredito muito em parcerias, né? Ela que promove conversas como essa, negócios, projetos, crescimento individual, crescimento coletivo é super importante. Mas, gente, seletividade positiva é assim, o lado bom do egoísmo. Tem hora que você precisa olhar um pouquinho para você e para o que faz sentido para as suas prioridades e para aquilo que você está buscando. Porque se você for abraçar tudo e todo mundo a todo tempo, você deixa de colocar em prioridade o seu projeto, o seu desenvolvimento. E ninguém vai fazer isso por você se você não fizer, né? Então a gente tem que ter essa consciência de sim, se colocar em primeiro lugar. Mas isso não significa atropelar as outras pessoas ou deixar de olhar para o coletivo. Eu acho que é muito assim, como você pondera, né, o que é o seu objetivo e onde faz sentido você somar e multiplicar. Até para a gente poder fazer contatos, estabelecer essa rede com quem está num momento parecido com o nosso, com quem tem algo a agregar mutuamente para aquilo que a gente busca, para aquilo que a pessoa né, está querendo para ela nesse momento. Então, lembrem desse conceito de seletividade positiva e também de que a gente constrói passo a passo né, isso que a gente está falando, né, de alcançar uma influência, de estabelecer uma rede de contatos, é um processo também, né, Dani? E aí, queria saber o que você acha disso, né? Porque às vezes a gente se afoba para querer ver as coisas acontecerem muito rápido, não entende o processo, não respeita o processo, né? Como se costuma dizer. E para além disso, que você Já fazendo pudesse um comentar complemento, algumas redes, sabe? Que algumas pessoas que você conseguiu estabelecer nessa rede. Por favor, vai lá. eu queria fazer um complemento do que você falou, que a gente tem que comparar esse processo, que é o processo de médio a longo prazo, como um processo seletivo. Né? A gente não faz as melhores escolhas dos profissionais que vão entrar dentro da organização com base no fit, na cultura e tudo mais. Obviamente, você vai fazer do mesmo jeito para você se conectar com as pessoas que você acredita que pode ser um potencial para você, para trazer novos negócios ou novas oportunidades, mas também que você possa agregar algo para essa pessoa. Então, é uma construção, como você falou agora, de longo prazo. E não a gente não pode ter pressa para construir isso, né? A gente tem que ter uma construção contínua. Assim como a gente tem que manter o currículo e o LinkedIn atualizado, por exemplo, a rede de contato ela precisa também ser ativa diariamente, todos os dias. É um organismo vivo, né? Então, a gente precisa construir isso sempre, diariamente, até a gente não só atingir o resultado, mas também fazer com que essas construções sejam verdadeiras.
Muito bom, é sobre isso. E assim, pensando em como a gente pode ajudar as pessoas agora com algumas boas práticas, né? A gente começou com você contando um pouquinho da sua trajetória, o que você fez e portas que se abriram. Falamos da visão de RH, como que é percebido essa construção e esse posicionamento, né? Quando a gente vai buscar uma oportunidade, participar de um processo seletivo. E o que que você pode dar de dicas práticas para pessoas que querem exercer essa influência e construir essa rede de contatos? Como, que passo a passo, ou que dicas iniciais você poderia trazer para essa pessoa começar a olhar para esse lugar mais estratégico da carreira? Olha, gosto de que a gente. Opa! Opa, deu uma pequena travada, mas acho que voltou. Deu uma pequena travada. Você pode repetir a pergunta, porque travou na pergunta. Claro, com certeza. Eu estava dizendo que a gente trouxe um pouco de contexto da sua trajetória e do olhar do RH para quem se posiciona, né, de forma estratégica, mas que a gente pudesse trazer boas práticas para quem quer amplificar essa influência, essa construção de rede, né, ou também começar do zero a olhar estrategicamente mais para isso. Olha, eu acho que toda influência, quando a gente quer construir ela, assim como também as nossas redes de contatos, eu, por exemplo, vou trazer aqui a minha prática diária mesmo, né? Principalmente na questão das redes de contatos, porque, como o próprio Tucci falou um pouquinho na minha apresentação, eu sou uma pessoa que gosto de estar sempre estudando, me desenvolvendo, faço cursos, treinamentos e tudo mais, justamente para ter repertório, né, e ter uma base ali para poder não só transmitir os meus conhecimentos, mas ao mesmo tempo conhecer outras pessoas. Né? Então, cursos nos ajudam muito, seja ele online ou presencial, porque isso também amplia a nossa rede de contatos. Então, os cursos geralmente me trazem essa possibilidade e eu construo as relações por ali, assim como os eventos que eu participo, por exemplo, de RH, diversidade, ou algum painel específico que algumas empresas propõem, por exemplo, de benchmark, são ótimas oportunidades para a gente ter essa construção de relacionamentos com as pessoas e mantê-los, né? E além também, assim, os grupos que a gente faz parte dentro do WhatsApp até pode ser ali um meio, uma forma da gente conseguir isso também. Mas não acho que seja tão efetivo quanto, né, quando a gente tem aqueles encontros presenciais ou até mesmo os encontros online, onde as pessoas fazem debates e participam das conversas. Com relação à influência, vai muito do que você quer transmitir para as pessoas, né? Qual é o conhecimento que você quer trazer para que elas possam saber mais sobre e, ao mesmo tempo, agregue de alguma forma para as pessoas que estão aí nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Eu comecei de uma forma muito tímida, tá? Não foi algo pensado assim, vou virar influenciador ou algo assim. Não, né? Eu fiz uma atualização ali do meu perfil, fiz até o curso direcionado sobre isso, para saber o que eu precisava melhorar, né? E aí, quando eu fiz o curso, foi muito engraçado, porque o professor falou assim, foi falando das coisas e eu vi que não tinha mais nada para mudar, né? E aí foi quando surgiu a pergunta da curiosidade de ser top voice, como é que funcionava, e aí eu achava que tinha regras, parâmetros, aliás tem, né? Mas a gente só não sabe como, não sabia o como ali naquele momento, mas aí uma dica poderosa que ele me deu foi ajude outras pessoas. Então, o seu conteúdo ele precisa ser de alguma forma educativo, provocativo, de alguma forma para trazer reflexão, mas ao mesmo tempo que ajude essas pessoas para que elas cheguem a algum lugar ou até mesmo que elas ganhem novos conhecimentos. Né? Então, isso foi o que eu construí para poder me tornar top voice, entre outras profissões aí que eu acabei ganhando com o título também. No seu caso, Tucci, me conta, como é que você constrói aí sua rede de contatos e a sua influência? Muito bom, Dani. Valeu pelos insights. Vou contar um pouquinho do lado de cá também. Até para ajudar quem está começando, vou focar nessa pessoa, sabe? Eu tenho feito alguns vídeos lá no @falatut,
no Instagram, Fala TUCCI, convido vocês para seguirem, depois sigam a Dani Avelino. Como é que tá seu arroba, Dani, no Instagram? Meu arroba é Daniela Avelino. Daniele Avelino com L só. Boa. Mas tenho postado bastante conteúdo e justamente para tentar ajudar as pessoas a entender que não é tão complexo assim. É uma questão de constância, né, e dedicação mesmo, né? Claro, estudos, né? Mas é muito importante a gente começar mapeando quais são os objetivos que a gente tem com essa construção de influência, com esse alcance de autoridade, né, ou mesmo de rede de contatos, porque se a gente sai só fazendo para tudo quanto é lado, sem saber muito o porquê e para onde a gente está indo, é aquela frase, né, da Alice do País das Maravilhas, assim, que qualquer caminho serve para quem não sabe para onde vai, né? Então é super importante a gente ter esse mapeamento de objetivo. Depois saber conhecer a persona para quem você vai falar, a persona ou as personas, né, com quem você quer se conectar. É o profissional de RH? É uma pessoa da sua área de marketing? É alguém da área de tecnologia? É um CEO? É uma gestora? Né? Você precisa entender quem é essa persona, quais são as dores, as preferências, as necessidades, né, as potências dessa persona, para você saber que tipo de conteúdo produzir, qual canal estar, com que frequência se conectar com essa pessoa, tudo isso é muito relevante, né? Então, traçar bem o objetivo, conhecer bem a sua persona. E colocar o carro para andar e ir ajustando as peças enquanto ele anda, gente. Isso é super importante. A gente fica tentando fazer um plano super mirabolante, estudar, 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 entender, 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 fazer curso, fazer curso, fazer curso, e não começa. E aí, não é que você não deva se preparar e planejar. Isso foram até as primeiras coisas que eu falei. Mas enquanto você vai se desenvolvendo, você pode se comunicar, você pode produzir um conteúdo, mesmo que seja com uma frequência menos intensa, que seja mais com perguntas do que com respostas, e que você saiba se colocar no lugar de fala de aprendiz. Estou me posicionando para, estou estudando para ser essa pessoa e estou aqui compartilhando o que eu estou aprendendo, as dúvidas que eu tenho no processo, né, as descobertas que eu tenho nessa jornada. Isso é muito produtivo, porque aí você vai se conectar com pessoas da área que também querem se desenvolver, ou quem já se desenvolveu falar, nossa, que legal sua dúvida, Dani, que bacana essa sua descoberta, Tuti. Deixa eu te contribuir aqui com o que eu já aprendi sobre isso. Vira uma conexão mais genuína. Então não tenha medo de começar, ou melhor, tenha medo, mas vai com medo mesmo. Faz uma gestão emocional desse receio, dessa segurança e começa a produzir devagarzinho, começa a se posicionar devagarzinho, mandar algumas mensagens, postar no LinkedIn, naquele canal que for interessante para vocês, sabe? Eu acho que são boas dicas que eu posso compartilhar para a gente se movimentar. E daqui um ano, num próximo papo como esse, trazer você para contar aí do outro lado como que foi a sua trajetória de construção e você partilhar com a gente, que a gente vai adorar assistir um pouco da sua jornada também. E claro que não precisa esperar um ano, pode se conectar com a gente lá no LinkedIn, no Instagram, que a gente vai trocando esse papo durante, né, Dani? E aí, gente, deixa eu só aproveitar que a gente está falando sobre esse papo de aprendizados e tudo, para contar para vocês em primeira mão uma novidade. Eu e a Dani, a gente participa, né, de um livro em coautoria, que é A Essência da Influência, O Segredo dos Top Voices de Negócios, né, que é o subtítulo aí. A gente vai estar no dia 2 de abril, às 19 horas, na Livraria Drummond, São Paulo, capital, Avenida Paulista, ali no Conjunto Nacional, tá? Próximo do Shopping Center 3, para quem não conhece muito bem a região, da Estação Consolação do metrô da Linha Verde. E vai ser um prazer receber quem puder, né, marcar presença lá com a gente na Livraria Drummond. Esse livro é em coautoria, somos 31 autores, para não falar, né, que faltou ali ideias e insights, são 31 cabeças pensantes, com diferentes repertórios, muitos LinkedIn Top Voices também, né, trazendo o seu repertório, os seus insights para a construção de influência. E a pegada do livro, claro que é trazer algumas dicas, alguns insights assim para ajudar na sua curva de aprendizagem aí, na sua estratégia, né, de posicionamento, de construção de influência, mas também trazer um pouco da nossa história, dos obstáculos que a gente enfrentou, do que foi fácil, do que foi difícil, como que a gente se reinventou, né, para poder alcançar um lugar, né, de referência, mas que continua buscando aí se desenvolver. Então eu sempre falo que nesses papos aqui, ou mesmo no livro, não é um lugar de mestre para aprendiz, tá? É um lugar de aprendizes discutindo insights e ideias sobre a sua jornada, naquilo que a gente já conseguiu
às vezes, avançar de fases aí, né? Mas aquilo que a gente também tem a aprender e a trocar com vocês. Enfim, então eu deixo o meu convite, mas vou passar a palavra para a Dani contar um pouquinho também, né, da perspectiva dela sobre o livro e reforçar esse convite aí, né, Dani, que a gente quer essa livraria cheia. Já reforçando o convite, né? Vai ser muito legal ter vocês lá para receber a gente e a gente vai adorar ter a presença de vocês para conhecer os 31 autores, né? Mas acho que é legal a gente contar um pouquinho, Tutsi, do processo antes, né? Como é que a gente chegou nesse livro para a gente estar ali como coautores, né? Então, eu recebi o convite de uma das pessoas por rede de relacionamento. E aí eu achei que era interessante, nesse momento, fazer parte da coautoria, primeiro porque o tema do livro era interessante naquele momento, e aí eu já estava na dúvida de como que eu ia construir, né, a história por trás, e aí eu decidi trazer com um olhar mais pessoal mesmo, né, de toda a construção, para chegar no que eu sou hoje. Né? E aí, nesse momento, também, a própria Isabela, né, que foi a pessoa que nos convidou, ela perguntou se tinha mais alguém, né, que eu acreditaria que faria sentido fazer parte do livro. E aí, por isso que eu falo que é importante a gente saber quais são as pessoas que falam da gente quando nós não estamos na mesa. Né? Porque a gente também traz a relevância e a representatividade importante que a gente gostaria de ter, né? E, obviamente, a gente puxa as pessoas. E aí foi quando eu trouxe, né, a Yu Tutsi e falei para ela, olha, ele tem uma história incrível pela construção da empresa, assim como a construção da história dele como pessoa e como profissional, que eu acho que vale a pena, né, trazer para o livro. E aí eu compartilhei o link, compartilhei o telefone e eu falei, vamos ver, quem sabe não dá certo. Né? E aí eu estou muito feliz também que ele está junto aí no livro e a gente está, né, de coautoria com mais outras 29 pessoas, que são, obviamente, são histórias incríveis, de pessoas que trazem relevância, e eu estou curiosa, né, para conhecer essa história e também conhecer a história de outras pessoas, e isso é muito legal, justamente pelo fato de que é importante a gente ter essa construção. O meu livro em si, como eu falei, é mais parte do que eu conto da minha trajetória pessoal, que me ajudou, me moldou para chegar no que eu sou hoje. Estava com o microfone mutado, gente, voltando aqui. Estava dizendo que foi ótimo a Dani trazer esse bastidor para a gente, porque justamente, né, é um caso que ilustra como essa construção de rede de contatos é potente, né? Porque foi assim que a gente acabou. Ela acabou se conectando com a Isabela Dalan, que é a coordenadora do livro, né, junto com a editora Lisboa. E acabou me chamando para fazer parte, fez todo sentido e eu somei também. Eu tenho certeza que com muitos outros coautores, e aí se você estiver com a gente lá no dia do lançamento, a gente pode investigar isso junto, mas que certamente vários foram chamados por um primeiro coautor que lembrou de uma pessoa bacana da sua rede, né? E só não queria deixar de destacar esse ponto que a Dani falou, gente. Saber quem fala de você quando você não está na mesa é super importante, porque tem muita gente, vamos falar, que se conecta com você muito por oportunismo, porque tem algum interesse específico, e não é uma conexão genuína que você pode contar, né? E para mim, gente, parceria ganha-ganha. Parceria é quando um puxa o outro, puxa a outra para crescer, né? E você precisa entender quem são essas pessoas na sua vida. Não é que você não possa ter diferentes tipos de relação, mas você tem que saber quem realmente é parça e quem está ali só para aproveitar a boquinha, né? Então é muito importante ter essa diferenciação. E aí, Dani, a gente está caminhando para o fim do nosso papo, conversa boa flui, né? Muito rápido, mas a gente não pode finalizar esse papo sem antes chamar o nosso querido bate-volta, porque é aquele momento que a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Dani em perguntas rápidas. Então fica aí para a gente descobrir o que ela tem a compartilhar.
Muito bem, Dani, tá preparada? Porque essa parte aqui, ela é mais papum, hein? A gente vai fazendo as perguntas e você já vai trazendo aí rapidamente o que vier à cabeça, pode ser? Opa, tá me ouvindo? Travou de novo. Travou. Voltou agora? Você tá ouvindo algum som de fundo? Não, né? Tem uma musiquinha de fundo. É daqui mesmo. Então, eu não sei de onde é isso. É daqui mesmo, é do quadro mesmo. Você tá me ouvindo agora? Tem uma musiquinha, mas eu confesso pra você que eu não sei onde tá essa musiquinha, entendeu? Pra eu parar ela. Não, ela é daqui mesmo. É eu que coloquei. Ah, ok, ok. É da Eu nossa do meu lado, eu técnica falei, aqui. meu Deus. É daqui mesmo, é do nosso quadro. Então podemos começar? Tá preparada? Pode. Então vamos lá. Então, primeiro é você trazer um livro pra gente que te marcou. 2 livros eu vou trazer, tá? Bora lá. Voe como os gansos e Quem Mexeu no Meu Queijo. Por que esses 2 livros? Porque foram os primeiros livros que a minha mãe me deu na época da adolescência, que me fez interessar cada vez mais pela leitura e, obviamente, ser uma pessoa que gosta muito de estar atualizada, conectada e tudo mais, que esses livros acabaram me impulsionando, né, para evolução pessoal e profissional. Boa. E uma frase? Uma frase é, não é sobre ter todas as respostas, mas é sobre fazer as perguntas certas. Porque é isso que nos ajuda a entender quem nós somos, mas ao mesmo tempo a ter uma melhor compreensão de como o mundo funciona e como são as pessoas. E como que a gente pode usufruir de cada uma delas. Arrasou. E agora uma coisa que te tira do sério. Falta de pontualidade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, tá? Eu sou aquela pessoa que chega, às vezes, até 15, 20 minutos antes, em qualquer lugar que eu esteja. Não importa se eu vou ser a primeira pessoa a chegar, mas geralmente eu sou a primeira pessoa a chegar. Muito bom. Então, pontualidade no lançamento do livro, hein, gente? Para não tirar a Dani do sério. Com certeza. Uma coisa que te empolga. Ver as pessoas se reconhecendo nos seus espaços, né, seja pessoal ou profissional, e ao mesmo tempo conquistando tudo aquilo que imaginou um dia. Boa. E o que é ser fera para você? Vou trazer um pouco do lado profissional, tá? Então, ter a excelência naquilo que você faz, ser um especialista dentro da sua área de atuação e realmente trazer um impacto real na vida das pessoas. Não importa a sua área de atuação. Toda e qualquer profissão impacta de alguma forma, em menor ou maior grau, as pessoas que estão em convivência com a gente. Muito bom. E as duas últimas agora. Uma pessoa que vem à sua cabeça assim que merece o seu reconhecimento. Eu não tenho uma pessoa em específico, tá? Mas eu gosto de trazer muito a questão de que das pessoas que continuam tentando na vida, apesar dos problemas, das coisas que estão acontecendo aí ao caminho, mas realmente que não desiste, né? Quando o caminho é mais difícil. Que continue persistindo, perseverando até chegar no resultado ideal. Muito bom. E agora, para fechar, uma pessoa que você indica para estar numa edição do Papo Profera com a gente. Tem uma pessoa muito especial e que eu gosto muito, me ajudou muito também na construção da minha oratória, que é a Lud Pontel. E se você conhecer a história dela, você vai saber quem é o pai dela. E, no caso da história dela, é realmente não só a construção da comunicação da oratória, mas principalmente como que ela desenvolve isso com as pessoas, porque ela é uma excelente oradora, mestre de cerimônias, celebrante de casamento, né? E também está lá nas redes sociais, principalmente no LinkedIn também. Tá?
Muito bom, Dani. A gente está chegando ao fim do nosso Papo Profera, mas antes eu quero deixar aquele espaço, né? Primeiro para agradecer demais você ter topado. Sei que já é parceirona, né, de jornada, agora coautora de livro, professora da Profera, enfim, tem todos os títulos já. Eu quero deixar um espaço para você deixar seus contatos para quem quiser falar contigo, conhecer melhor seu trabalho, te acompanhar. Também, se você quiser deixar aí um fechamento, aquela famosa mensagem final para a galera, vai ser super bem-vindo. Vou usar a mesma frase que o professor de LinkedIn me trouxe, e aí para todo mundo, acredito eu, né, que está aí nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, conhece, que é o Cristiano Santos, e ele sempre fala: faça do seu jeito, da forma que você conhece, devagarinho, que uma hora o resultado vem. Né? Seja um top voice, seja uma promoção, seja uma oportunidade de mudar de empresa, não importa. Tá? O que vale é a gente ter essa construção intencional de tudo aquilo que a gente quer, não só para a nossa vida, mas também para a vida de outras pessoas. Que uma hora o resultado vem. Muito bom, Dani. É isso. Incrível demais. Muito bom estar com você aqui mais esse papo. Agradeço novamente a sua presença. Se conectem, pessoal, com a Profera no @ProferaEdu e também comigo, né, ali no @FalaTucci no Instagram, para a gente continuar essa conversa. E olha, uma coisa eu posso prometer: tem muito papo bacana vindo por aí. Vamos ter Felipe dos Anjos, que é um dos maiores influenciadores do LinkedIn do Brasil e do mundo. Vai ter a Priscila Salgado, que é gerente de diversidade e inclusão da Play 9, um grande estúdio de audiovisual que está assim, sendo um estrondo aí nas últimas produções, né, mais recentes. E muita gente boa vai passar por aqui falando sobre temas como gestão inclusiva, como dicas para carreira e LinkedIn, desenvolvimento de pessoas, inteligência artificial e inteligência humana, enfim, tem um cardápio completo aí para os próximos episódios dessa temporada do Profera, do Papo Profera. E a gente conta, é claro, com a audiência de vocês, com a participação de vocês, porque é isso que faz sentido a gente estar aqui, né? Dani, então muito obrigado, tchau e até a próxima.